Olá! Começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, SDI1 reconhece vínculo de emprego entre Banco BMG e operadora de telemarketing terceirizada. Liberado bloqueio em pensão de anistiado político para pagamento de débitos trabalhistas. Seção de dissídios coletivos reconhece a validade de acordo que autoriza a circulação de ônibus sem cobrador no Rio Grande do Norte. Sexta turma do TST condena a empregadora por publicar em jornal aviso de abandono de emprego de empregada em auxílio-doença. Tudo isso e muito mais. O TVTST já começou. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre o Banco BMG e uma operadora de telemarketing terceirizada. Para os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais, o serviço executado pela trabalhadora fazia parte da atividade fim da instituição. Quem nunca recebeu uma ligação de um call center oferecendo algum produto? Já recebi várias vezes. O que você acha? Bom, quando é algum assunto que tem alguma coisa a ver comigo, como uma conta ou algo que eu tenho costume em pagar ou receber, tá tranquilo. Atrapalha bastante durante o dia, mas infelizmente estão fazendo o trabalho deles, né? O serviço é comum e, além de buscar clientes, o contrário também acontece. Esses profissionais são procurados para resolver problemas bancários, telefônicos ou qualquer outro relacionado ao consumidor. Em Minas Gerais, uma operadora de telemarketing do Banco BMG pediu reconhecimento de vínculo de emprego com a instituição. Ela era terceirizada, mas trabalhava dentro do banco e atendia às ligações de clientes interessados em contratar serviços da instituição, além de simular empréstimos e formalizar contratos. Para a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, ficou demonstrado no acórdão regional que a terceirização era ilegal, uma vez que a operadora realizava serviços da atividade fim do banco, conforme a súmula 331 do TST. De acordo com a norma, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. Na seção 1 de dissídios individuais, o entendimento foi mantido. O relator, ministro Lélio Bentes, entendeu que, nesse caso, o vínculo de emprego deve ser formado com o tomador de serviço, que é o Banco BMG. Nesse sentido, tem se pronunciado a jurisprudência deste Tribunal Superior, salientando que as funções de operador de telemarketing bancário abrangem tarefas de atendimento a clientes de banco e, portanto, inserem-se na atividade principal do tomador de serviço. Na hipótese, a terceirização dessa atividade é ilegal e, portanto, nos termos do inciso 1º da súmula 331, o vínculo se forma diretamente com o tomador de serviço. Por isso, os ministros da SDI1 negaram o recurso da instituição financeira, ficando caracterizada a ilegalidade na terceirização da operadora de telemarketing. Um jornalista que teve os direitos cassados durante a ditadura militar conseguiu no TST cancelar o bloqueio de metade da pensão mensal recebida por ele na condição de anistiado político. O caso foi analisado pelos ministros da Seção 2 de Dissídios Individuais. A defesa do jornalista Hélio Fernandes recorreu à SDI2 depois que o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro manteve a decisão de primeira instância, que bloqueou 50% da pensão mensal recebida por ele. O valor bloqueado seria para pagar dívidas trabalhistas do jornal Tribuna da Imprensa, do qual é sócio. Hélio Fernandes, atualmente com 94 anos, recebe pensão mensal vitalícia por anistia política. Em 1964, durante a ditadura militar, ele teve os direitos de liberdade cassados pelo ato institucional número 5. Por causa disso, foi afastado da função de editor no jornal da Tribuna da Imprensa e chegou a ser preso 9 vezes, além de ser exilado na ilha de Fernando de Noronha.
No recurso à SDI2, o advogado de defesa do jornalista alegou que Hélio Fernandes sofre de doenças graves e requer cuidados especiais. Afirmou também que retirar a pensão mensal do jornalista traz riscos à vida dele. No recurso, o advogado lembrou que a pensão é impenhorável. Ao analisar o caso, o relator, ministro Douglas Alencar, seguiu a orientação jurisprudencial 153 da SDI2, que considera ilegal o bloqueio de dinheiro em conta salário para satisfação de crédito trabalhista, seja qual for o valor. O tribunal já consolidou a jurisprudência, independentemente do percentual ou do valor auferido, a constrição se revela ilegal. O voto do relator, que foi seguido pelos demais ministros da SDI2, também está baseado no inciso 4º do artigo 649 do Código de Processo Civil, que considera impenhoráveis os vencimentos, subsídios, salários, remunerações, aposentadoria e pensões. A Seção de Dissídios Coletivos do TST reconheceu a validade de um acordo entre trabalhadores e empresas que autoriza a circulação de ônibus sem cobrador no Rio Grande do Norte. Entenda o caso na reportagem de Cláudia Almeida. Quem pega ônibus conhece bem essa realidade. Entrega o dinheiro, se for o caso, pega o troco e aí sim o cobrador libera aqui a catraca. Isso aqui em Brasília, por exemplo. Mas em outras cidades do país, todas essas tarefas aqui já não são mais desempenhadas por esse profissional. É o caso da capital do Rio Grande do Norte, Natal. No lugar do sistema tradicional, algumas empresas adotaram a cobrança por bilhetagem eletrônica. E quando o usuário não está com o cartão eletrônico, é o próprio motorista que faz a cobrança da passagem. Isso só foi possível depois de um acordo coletivo firmado entre representantes dos sindicatos das empresas rodoviárias do Estado e dos trabalhadores. Pelo acúmulo de função, os profissionais recebem uma gratificação de 2% sobre a receita, ou seja, os valores arrecadados com as passagens. Mas, para o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, os motoristas não têm condições físicas e psicológicas para atuar nas duas funções. Uma ação no TRT do Estado tentou anular a norma coletiva, mas os desembargadores negaram o pedido. O MPT entrou então com recurso na Seção de Dissídios Coletivos do TST. No entanto, os ministros seguiram o entendimento da relatora do caso, ministra Kátia Magalhães Arruda, que entendeu não haver qualquer ilegalidade no acordo que permitiu aos motoristas o acúmulo de função. A ministra destacou ainda que as tarefas são desempenhadas em momentos distintos. O motorista presta o serviço de cobrador somente quando o ônibus está parado. Por isso, a acumulação de funções não traria impacto direto à saúde do trabalhador. Este mês, o contribuinte tem um compromisso com a Receita Federal: fazer a declaração do imposto de renda. E é bom ficar atento para não ter problemas futuros. No Rio Grande do Sul, um trabalhador que caiu na malha fina tentou reverter a situação na justiça, mas não conseguiu. Ele alegou que a empresa não declarou os valores pagos a ele na execução de uma sentença, mas o recurso do trabalhador não foi aceito pela primeira turma do TST. Quando o assunto é declaração de imposto de renda, o contribuinte precisa ter muita atenção para não informar algum dado errado e cair na malha fina. É importante a preparação com antecedência, de levantar todos os documentos, de você se organizar, de fazer o preenchimento da declaração com calma, para que ele tenha tempo de se planejar, tempo de ver as melhores opções. De acordo com a Receita Federal, cerca de 937 mil contribuintes caíram na malha fina no ano passado, ou seja, tiveram a restituição retida porque preencheram um formulário de declaração do imposto de renda com dados errados ou com informações inconsistentes, que podem caracterizar infração à legislação tributária federal. A Receita, num primeiro momento, ela costuma evidenciar possíveis inconsistências na sua declaração. Então, ela, por exemplo, pode dizer que a empresa, a fonte pagadora, declarou um valor X e o contribuinte, na sua declaração de ajuste, informou um valor Y. O que acontece? Aí o contribuinte, consultando periodicamente esse site dentro do ECAC, ele pode verificar isso e corrigir
essa informação a tempo. Maria da Conceição é servidora pública. Ela descobriu que caiu na malha fina por ter incluído o filho que estava trabalhando como dependente dela na declaração de imposto de renda. Quando recebeu a notificação com a multa, tomou um susto. Fiquei desesperada, porque cada um que lia falava, você tá enrolado com o governo, você vai ser presa. Mas eu não devo. Deve sim, ele tá falando que você está devendo. Eu já tinha hábito de declarar eles. E ele começou a trabalhar e nem eu, nem a contadora temos conta que isso ia contribuir para mim entrar na malha fina. A declaração de imposto de renda é feita todo ano e o contribuinte deve ficar atento com os dados que são informados. No Rio Grande do Sul, o ex-gerente de vendas de uma loja de produtos para animais acabou caindo na malha fina porque ele declarou um montante que havia recebido de uma execução de sentença de dívida trabalhista, mas a empresa que efetuou o pagamento não. Por isso, o trabalhador não conseguiu receber a restituição do imposto de renda e entrou na justiça querendo o pagamento de indenização por danos morais. A primeira instância e o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul entenderam que não houve situação humilhante ou vexatória no caso, uma vez que qualquer contribuinte está sujeito a cair na malha fina. A obrigação de pagar tributos, a obrigação tributária, ela é imposta a qualquer cidadão independente de terceiros. Ou seja, acontece muitas vezes na prática de você contratar um profissional de contabilidade, alguém responsável para que faça a sua declaração. Se ele não fizer, não se pode colocar a culpa nele para efeitos de tributo. A obrigação é sua, a obrigação é pessoal. O ex-gerente tentou trazer a discussão para o Tribunal Superior do Trabalho, mas o relator na primeira turma, desembargador convocado José Maria Quadros Alencar, explicou que para isso seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Por unanimidade, os ministros da primeira turma negaram o recurso do trabalhador, ficando mantida a decisão regional de não condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano moral ao ex-gerente. E no próximo bloco, trabalhadora afastada por doença vai ser indenizada porque a empregadora publicou em jornal aviso de abandono de emprego. Não saia daí, a gente volta já. Veja outras notícias de destaque. Na primeira sessão de 2015 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, os conselheiros decidiram que será editada a resolução para regulamentar a concessão de licença de capacitação aos servidores das varas do trabalho e tribunais regionais do trabalho. O objetivo é uniformizar os critérios usados nas diferentes regiões. Na mesma semana, a presidência do CSJT instituiu a política de suporte técnico ao PJE-JT com regras e procedimentos que devem ser observados pelos tribunais na interação com as unidades técnicas do Conselho. Terminou-se em acordo a audiência de conciliação realizada pelo TST entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e as federações dos trabalhadores. Em discussão, o adicional de periculosidade para os carteiros motorizados e gratificação de função convencional em torno da metade do valor pago pelo adicional. A empresa alegou que seria impossível acrescentar R$2 milhões mensais a título do adicional e de gratificação na folha de pagamento. O processo vai a julgamento pela Seção de Dissídios Coletivos do TST. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul. Na ocasião, foram examinados os dados relativos aos sistemas e-gestão e PJE-JT, as condições e as peculiaridades dos serviços prestados, além das boas práticas desenvolvidas na 24ª Região. Uma pintora industrial demitida depois de agredir o ex-namorado no ambiente de trabalho conseguiu reverter a justa causa. A decisão é da 7ª turma do TST. Já são 8 anos de casados e quase 3 juntos no ar. E nos finais de semana, o delicioso programa Cena do Samba. O Rodrigo lembrou logo do samba Renascer das Cinzas. O programa semanal apresentado por Fernanda e George foi uma ideia que os dois tiveram depois de começarem a trabalhar na mesma rádio. Ela em um setor
e ele em outro. Eu sempre pensei assim, de nunca ter um relacionamento no local de trabalho, né? Porque eu achava que isso podia ser uma coisa assim que se acabasse o relacionamento, podia dar um problema, né? Ficar aquele clima ruim, ou então se você paquera um colega, sei lá. Eu falei, olha, o que eu gostaria mesmo era de não ficar na mesma sala do George. Se for possível me colocar em um outro setor da rádio, eu prefiro, para a gente não ficar 24 horas né, juntos. A gente fica quase 24 horas juntos, mas para não ficar tanto tempo, né, nessa convivência, para não desgastar e para preservar, né, tanto o trabalho quanto o nosso relacionamento também. A convivência e a parceria no trabalho se dão da melhor maneira possível, também porque o casal sabe separar o relacionamento profissional da vida pessoal, como defende esta consultora em RH. Os papéis têm que ficar muito bem definidos dentro do ambiente de trabalho. A sua vida pessoal fica do lado de fora da empresa, ali você está para trabalhar. Então, mesmo que você se relacione com alguém da empresa, ali ele não deixa de ser um colega de trabalho. Nem todo mundo consegue manter o equilíbrio. Após um desentendimento no local de trabalho na cidade de Araucária, no Paraná, uma pintora industrial arremessou no ex-namorado uma máquina de remover pintura, que pesa aproximadamente 1,2 kg. Ele foi atingido nas mãos e no rosto. A pintora foi demitida, mas conseguiu anular a justa causa na justiça por não ter ficado provado que apenas ela teria agido de forma inadequada dentro do ambiente de trabalho. Também não ficou claro se a agressão teria ocorrido em legítima defesa ou de forma gratuita. A decisão, mantida em primeira e segunda instâncias, foi questionada pela empresa aqui no Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi levado a julgamento na 7ª turma do TST e os ministros concluíram que as circunstâncias nas quais a discussão ocorreu não ficaram evidentes. Por isso, por unanimidade, o recurso da empresa não foi conhecido. Em Santa Catarina, uma empresária publicou em um jornal de circulação local um aviso de abandono de emprego de uma auxiliar de serviços gerais que estava afastada do emprego recebendo auxílio-doença. O caso foi parar na justiça e a trabalhadora vai ser indenizada por dano moral. A decisão é da 6ª turma do TST. Usar um jornal de circulação local para publicar anúncio de abandono de emprego não é uma forma aceita pela Justiça do Trabalho para dar ciência do fato ao empregado. O empregado, quando vai trabalhar, ele tem uma ficha de registro em que tem toda a sua história, inclusive endereço atualizado. Então não cabe se falar em edital quando se conhece o endereço determinado da parte. Não é? O que se precisa é notificá-lo. Olha, o senhor terá que comparecer. Se o senhor não comparecer nos 30 dias, caracterizar-se-á o abandono de emprego. Então esse edital e nada, não tem valor praticamente nenhum. Só terá se o empregado estiver em local incerto ou não sabido. Em Santa Catarina, uma empresária do ramo de turismo publicou em um jornal local, em datas diferentes, 3 editais de abandono de emprego de uma auxiliar de serviços gerais. Mas a trabalhadora estava, na verdade, afastada pelo INSS para tratamento de saúde. O caso foi parar na Justiça. Para o TRT da 12ª Região, Santa Catarina, o ato foi ilícito, já que tornou pública uma situação inexistente, o abandono de emprego, fato que desabona a conduta da auxiliar de serviços gerais. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a empregadora sustentou que a decisão contrariou a súmula 32 do TST, já que a empregada faltou ao trabalho por mais de 30 dias. A súmula 32 se refere a benefício previdenciário, mas é válida também para faltas injustificadas. Ao tratar de abandono de emprego, diz que, num prazo de 30 dias, se o empregado não aparecer para trabalhar, fica caracterizado que ele deixou a empresa. Mas o relator do processo no TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, explica o entendimento da Justiça nesse caso da trabalhadora que foi convocada para exercer suas atividades durante a licença médica. Se o contrato está suspenso, ele não produz efeitos. Logo, não há que se falar em abandono, porque não há intenção de deixar de trabalhar. A intenção só existirá quando cessada a causa que deu origem à suspensão. A 6ª turma do TST não conheceu do recurso de revista e entendeu que os julgados apresentados para confronto de jurisprudência eram inespecíficos por tratarem da ausência do empregado ao serviço por período igual ou superior a 30 dias, não abordando situação em que o empregador
convocou o empregado a retornar ao trabalho quando ainda recebia benefício previdenciário. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 2.000 compartilhamentos e pelo menos 100 comentários. O Paulo Pérez escreveu: a comunicação deve ser direcionada ao empregado e não à sociedade toda. O Orival disse que o mesmo direito que é conferido ao trabalhador também o é conferido ao contratante. Para ele, tudo tem de estar conforme a lei. E você? Qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, TST e CSJT assinam termo de cooperação técnica com o TRT do Paraná para acelerar a tramitação de recursos de revista no processo judicial eletrônico. Nós voltamos em instantes. E veja outras notícias que também marcaram a semana. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília realizou no TST o encontro anual para a capacitação de cerca de 150 voluntárias. Nós mostramos todo o trabalho, tudo que se passa dentro do hospital. E ela então vai ver em que local ela vai se sentir melhor para ajudar a rede, que é na distribuição de cesta básica, trabalhos manuais, na confecção de peruca, de prótese mamária. Então nós temos a apresentar a essa voluntária muitas oportunidades. Na ocasião, houve um bate-papo com a ex-jogadora de vôlei e agora secretária de Esportes do Distrito Federal, Leila Barros, que perdeu a mãe há 10 anos, vítima de câncer de mama. O projeto Virtudes em Cena, coordenado pelo vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, exibiu aos servidores o filme O Clube do Imperador, que conta a história de um professor com uma vida pacata e completamente apaixonado pelo trabalho. O Virtudes em Cena tem como principal objetivo discutir virtudes que enobrecem o ser humano. Para reduzir o consumo de água e energia no tribunal, foram instalados sensores de presença nas escadas de emergência, luminárias econômicas e restritores nas torneiras dos banheiros. De acordo com o Programa de Sustentabilidade Solidária do TST, em apenas um mês, a economia foi de 96% do consumo. O TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho assinaram um termo de cooperação técnica com o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. O objetivo foi integrar o PJE-JT e o e-recurso, proporcionando maior rapidez na tramitação dos recursos de revista. Participaram da celebração da assinatura o presidente do TST e do CSJT, ministro Barros Levenhagen, e o presidente do TRT do Paraná, desembargador Altino Pedroso dos Santos. A integração entre os sistemas deve começar nos próximos 4 meses. O e-recurso garante a segurança na transmissão de dados e processos digitalizados ao TST. Esse subsistema, que nós denominamos EREC, ele vai facilitar o exame de admissibilidade do recurso de revista pelos tribunais. E com isso nós vamos economizar tempo e uma tramitação demorada que acontecia antes da implantação desse sistema, quando ele estiver pronto. Com a integração, vai ser possível assegurar a participação dos magistrados e servidores na definição de regras a serem implantadas no e-recurso para atendimentos de demandas comuns de caráter nacional, compartilhar informações necessárias à comunicação entre o e-recurso e o PJE-JT, comunicar a existência de falhas ou modificações do PJE-JT e e-recurso que demandem alterações, entre outros. Isso facilita a vida de todos os servidores que fazem análise de todos os regionais e também a remessa desse documento já pronto para o TST, porque isso já é feito automaticamente pelo sistema EREC. Então o ganho de produtividade vai ser bem significativo. 2014 era uma fase de estabilização do PJE, 2015 é a fase de qualidade do PJE. Então nós estamos provendo todas as integrações necessárias com sistemas que já existiam e desenvolvendo outras seguindo a diretriz do presidente, que é o quê? Deixar o PJE agora que está estável, com mais funcionalidade e mais qualidade.
E vamos saber agora quais são os destaques da próxima edição do Jornada, programa produzido pelo TST em parceria com os 24 TRTs. A editora e apresentadora Carolina Sete traz os detalhes. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. O Jornada dessa semana traz um verdadeiro raio-x do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco. Fomos até lá conhecer os principais projetos desse TRT, que é considerado um dos mais rápidos na solução de processos. PJE, novo site do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, entra no ar mais dinâmico e interativo. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de prevenção para os frentistas. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa equipe foi até Planaltina, no Distrito Federal, conhecer o ofício de um artesão. Ele fabrica belas luminárias e para isso usa tubos de PVC. As peças mais vendidas são aquelas que têm design oriental. Tudo isso e muito mais no Jornada, que está imperdível. E o TVTST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.